Eu queria que você abrisse na Bíblia, livro de João, capítulo 3. João 3. Gente, esse texto aqui é um texto bem conhecido de todos nós. Para mim, particularmente, é um texto que eu amo estudar, é um texto que eu amo me envolver com ele, porque para mim esse texto aqui ele é extremamente revelador, né? Ele nos traz nuances, ele vai nos mostrando algumas coisas que são extremamente importantes, que são revelados a nós através desse diálogo, né, que houve entre Cristo e Nicodemos. E eu vejo aqui que, entre outras coisas, né, existe um confronto aqui. Existe um confronto no qual o homem chamado Nicodemos, ele é confrontado na sua realidade. É Cristo mostrando a Nicodemos, é Cristo mostrando ao homem, primeiro, a sua real condição, a realidade daquilo que verdadeiramente ele era. E através desse diálogo, Cristo também, obrigado Laurinha, Cristo também vai manifestando o quê? O principal objetivo do seu ministério. Então, para mim, esse diálogo, uma das coisas que eu aprendi, né, quando eu estou estudando a palavra de Deus, e uma das coisas que me chamam muito a atenção, são esses diálogos interpessoais, nessa forma aonde Cristo se relacionava com todos aqueles que estavam em volta. Todos aqueles que vinham de alguma maneira, todos aqueles que procuravam a Cristo, todos aqueles que conviviam com Ele, ou Ele encontrava essas pessoas de uma maneira intencional. Esses diálogos, a maneira pedagógica, a forma como o Senhor se manifestava, a maneira como Cristo se comunicava dentro de contextos culturais, trazendo, se valendo de coisas que eram de conhecimento, né, dos seus interlocutores ali, para manifestar as verdades eternas. E aqui a gente vê o quê? Um confronto, uma maneira onde o Senhor chama a atenção do homem para a sua realidade. E chamando a atenção do homem para a sua realidade, ele aponta isso que nós dizemos que é o principal objetivo do seu ministério. 3 coisas nós encontramos aqui, dentro daquilo que é o objetivo do ministério do Senhor: a salvação de um homem, a salvação do homem, a transformação da vida do homem, e o apontamento para a eternidade. A salvação do ser humano, a transformação da vida desse ser humano, e o apontamento para uma realidade que é eterna. Então a gente vai descortinando e a gente vai aprendendo, e a gente precisa trazer isso para dentro do nosso contexto de vida no Evangelho. Porque o Evangelho também é esse descortinar, o Evangelho também é este confronto, o Evangelho também é isso que vai nos confrontando com aquilo que nós somos, né? Mostrando a nossa realidade, sem perder a essência daquilo que Ele é, do ministério do Senhor. Então nós precisamos entender a salvação, nós precisamos entender a transformação do ser, e nós precisamos apontar para a eternidade. A gente sempre fala, aquela pessoa é sem... A gente não, vamos corrigir isso. Muitas vezes nós ouvimos, né, a seguinte expressão: aquele homem é sem caráter. Não existe pessoa sem caráter. Existem pessoas que têm caráter bom e pessoas que têm caráter ruim. Aquela pessoa, pode ser que o caráter dela não seja um caráter bom. Quando nós falamos de eternidade, nós não estamos falando de somente uma realidade eterna. Nós estamos falando de duas realidades eternas, porque na realidade é isso. A eternidade todos nós vamos ter. Todos. Independente, todos nós vamos ter a eternidade. Agora, qual será essa eternidade? Qual será essa eternidade?
Então, quando nós apontamos para a eternidade, nós apontamos para duas realidades. E a realidade que Cristo veio está ligada à salvação do homem para levar ele à eternidade, né, de vida com Deus, de nós habitarmos no lugar onde o Senhor preparou para nós. Então, o que Paulo fala? Paulo diz assim na palavra de Deus: tudo que eu faço em prol do quê? Do Evangelho. Tudo que eu faço em prol da salvação do homem, da transformação do mesmo e do apontamento para a vida eterna. Então, tudo aquilo que envolvia a vida de Paulo, os afazeres de Paulo, as atitudes de Paulo, era para trazer o que? Significância de vida no homem, para revelar o verdadeiro Evangelho que transforma, que muda, que modifica, né? E que leva ele para a eternidade. Então, aqui neste contexto, a gente enxerga isso. Dentro desse contexto também, desse diálogo, nós podemos, vamos dizer assim, ó, depois a gente vai ler aqui para a gente poder entender melhor. Separar isso. Como é que a gente pode separar esse texto aqui? Primeiro, né, a apresentação de quem era Nicodemos. Então, quando o texto nos é revelado, quando é lido esse texto, quando de uma forma inspiradora vindo pelo Espírito de Deus, esse texto foi anotado aqui, né? João 3, capítulo 1, ele inicia com uma apresentação de quem Nicodemos era. Quem era esse homem? O que nós podemos ter de informações dele? O que nos é revelado nas entrelinhas, e nós vamos depois ver lá adiante, quando Cristo morre e esse homem vai até o encontro de Cristo e pede o direito sobre o corpo. Então aqui a gente separa quem era Nicodemos. Depois a gente pode ver assim, ó, como Nicodemos via Jesus. Qual era o entendimento que Nicodemos tinha de Jesus? Qual era a compreensão? O que o havia levado Nicodemos a sair do seu lugar e naquela noite ir ao encontro de Jesus? Sempre quando nós vamos ao encontro de alguém, existe um objetivo inserido nesta caminhada. Existe por detrás da minha caminhada, ao encontro de algum irmão, alguma família, uma intenção no meu coração. Essa intenção pode ser boa, essa intenção pode não ser tão boa. Essa intenção ela é motivada por algo, essa intenção revela alguma coisa. Então nós olhamos no texto e a gente começa a perceber a forma como Nicodemos enxergava Jesus. Agora, vamos ver aqui, ó. Segundo, como Nicodemos era visto por Jesus. Como é que Nicodemos, como é que Jesus enxergava aquele homem? Como Jesus via aquele homem que estava diante dele? Uma coisa, mas era a forma como Nicodemos enxergava Jesus. Outra coisa é a forma como Jesus enxergava ele. Uma coisa é a forma como eu enxergo Jesus. Outra é a maneira que eu sou enxergado por Cristo. Há uma diferença nisso. E aqui no texto, ele vai nos revelando isso. Depois ele diz assim, ó, o que Nicodemos precisava fazer, né, para que o objetivo de Cristo em sua vida fosse alcançado. Então a gente pode também separar esse texto aqui nesses segmentos. Como é que Jesus enxergava a Nicodemos? E agora, o que Nicodemos precisava fazer para que o objetivo de Cristo em sua vida fosse alcançado? Qual era a atitude dele? Ele tinha que permanecer da forma que ele estava? Ele tinha que tomar alguma decisão? Qual era o comportamento que ele deveria ter a partir de então? Por quê, amados? Se a gente for ver esse texto, nós vamos entender aqui que o tema central aqui desse texto, o texto quer nos revelar como ponto para a minha vida e para a tua vida, é justamente o quê? O novo nascimento de um homem. O novo nascimento. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco aqui essa noite. Novo nascimento. Um novo nascimento que aponta para a eternidade.
O novo nascimento que nos leva a uma condição diferente de quem nós somos. Aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Estes sinais que tu fazes, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende tais coisas? Em verdade te digo, o que nós dizemos, o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Vamos até aqui, amados. Então, o que é um novo nascimento, amado? O que é um novo nascimento? O que isso tem como significado para nós? Sabe, uma das coisas que nós, como igreja, nós temos, a gente tem falado muito sobre essa palavra resgate de princípios que são elementares na vida da igreja. Perdão, compaixão, misericórdia, reconciliação. E uma das coisas que às vezes nós esquecemos é justamente o significado desse processo chamado novo nascimento. De todas as coisas que têm importância, eu digo que uma das mais importantes é a gente entender o processo e a necessidade de passarmos por essa experiência de novo nascimento. Existe até uma expressão que é muito usada por um pastor amigo meu, e ele diz assim: a cada dia eu me converto de novo. A cada dia eu passo por um processo de novo nascimento. É uma expressão que ele usa para dizer o quê? Uma atuação do Espírito na vida dele. E o significado que isso tem. Eu anotei aqui uma definição, mas eu quero deixar a definição, mas com a permissão que a gente possa expandir isso. Do que significa o novo nascimento? É um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando a sua inclinação para o mal em uma disposição para o bem, capacitando o homem através do Espírito Santo a fazer o que é correto diante de Deus. É a sua regeneração, é o homem sendo gerado como novo. Além de um processo de restauração, é um processo de regeneração. É uma atuação que acontece, na vida do homem, quando ele é o quê? Quando ele toma conhecimento do percurso que ele está andando. Existe uma expressão: o arrependimento ele se dá após conhecimento. O arrependimento ele se dá após conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento obtido que o caminho que eu estou traçando, o percurso que eu estou andando, não é legal para mim. Quando eu tomo conhecimento que esse percurso, que essa caminhada vai me levar para um lugar que não é legal para mim, que não é bom, que vai comprometer a minha vida, eu tomo conhecimento disso, o Espírito Santo gera um processo de
arrependimento, de mudança de mentalidade. E isso me leva a um processo de conversão, mudança de rota. Dá para entender assim, amados? Então a gente está andando no caminho. E nós estamos andando nesse caminho, eu vou usar aqui a expressão, né, a passos largos, para uma porta que me é o quê? Larga. Só que as facilidades desta caminhada, ela vai me levar para uma eternidade que com certeza ninguém aqui quer chegar. E como é que isso se dá, mano? Quando alguém vem e ministra conosco aquilo que é verdade da palavra de Deus, esse conhecimento dessa verdade vai operando mudança de transformação na minha mente. E o Espírito Santo de Deus vai operando o quê? Arrependimento dentro de mim. E isso leva o quê? A uma mudança de rota. Então eu passo por um processo de transformação, eu passo por um processo de experiência de morte, eu vou morrendo, eu vou mortificando os prazeres, os deleites, as minhas vontades, sabe? Eu vou perdendo coisas que eu julgava ser importantes, abrindo mão, né? Sofrendo a experiência da morte, para que através disso eu possa o quê? Nascer de novo. Né? Se a gente for ver, dá uma olhadinha rapidamente lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5. Gênesis capítulo 5. Olha o que diz aí, vamos ver se aqui. Gênesis 5:1 diz assim: esse é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Amém, amados? Agora, o homem e a mulher os criou, os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Qual é a diferença aqui, amados? Do 1 por 3. O que aqui qual o espaço compreendido entre 1 e o 3 aqui? O que aconteceu que foi de vital importância entre 1 e o 3? Que foi crucial, que foi fatal? O que, amados? O pecado. Então nós vemos um processo de Deus relacionado ao homem, que ele gera o homem segundo a sua imagem e semelhança. Agora nós vemos o homem gerando outro homem, não mais segundo a imagem e a semelhança de Deus. Nós vemos um homem gerando outro homem, segundo a sua própria imagem, e agora uma imagem comprometida pelo pecado. Então, a partir do advento do pecado, a partir do momento que eles se afastam de Deus, a natureza do homem o que é? Comprometida. E nos é imputado sobre nós essa semente. Então o homem começou a trazer dentro de si o quê? Uma semente, uma capacidade, uma inclinação para aquilo que não era certo. Amém, amados? Dá para você entender isso? Todos nós trazemos isso. Por isso que a Bíblia chama a atenção que quando o homem, largado às suas próprias sortes, quando o homem largado a seus próprios pensamentos, quando o homem largado à sua solidão, vivendo em isolamento, quando nós criamos o nosso mundo e vivemos segundo aquilo que nós pensamos, mesmo que eu e você tenhamos a intenção de acertar, nós vamos acabar errando. Mesmo que nós não queiramos. Porque existe em mim, existe em ti o quê? Uma inclinação para aquilo que não é correto, uma inclinação para aquilo que é desejo da nossa carne. Se a gente for olhar lá no livro de Efésios, abre lá em Efésios. Eu estou falando aqui sobre o novo nascimento, viu, amados? Para a gente chegar lá. Efésios 4. Quatro, 17. Olha só, consequência disso nas nossas vidas.
Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios. 4,17. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Se nós pegarmos as cartas de Paulo e de uma forma minuciosa estudarmos elas, nós vamos ver inúmeras características próprias que são decorrentes da nossa natureza pecaminosa. Então o homem vive, estando sem Deus, segundo esta natureza. Nós temos um percurso, amados, que nós transitamos segundo a nossa própria natureza, segundo a nossa própria disposição, segundo aquilo que nós somos como homem, que tem a tendência de nos levar para o caminho do mal, eternidade, que não é aquela que nós buscamos, não a vida, mas sim a morte. Amém? Volta lá em João 3. Vamos ver aqui mais algumas coisas. João 3. João 3. Então o que aconteceu? Embora Nicodemos, ele possuía algumas características próprias de um homem bom, ele precisava passar por um processo de novo nascimento. Novo nascimento. E a grande pergunta que a gente se faz e precisa fazer, a uma ceia passada, não recordo se foi nessa ou na outra, quando nós falamos sobre o bom samaritano, e quando aquele homem chega para Jesus, e ele diz assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Qual é a atitude que eu tenho que ter? E eu disse que uma das grandes perguntas que nós precisamos fazer, entre tantas, é esta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Agora nós poderíamos também fazer essa pergunta: de todas as coisas que eu me envolvo, de todas as coisas que eu faço, será que verdadeiramente eu já passei pelo processo de novo nascimento? Quando esse homem, ele vai até Jesus, quando Nicodemos sai do lugar que ele estava e ele caminha até Jesus, se a gente olhar ali, deixa eu ver aqui o versículo que eu mudei que mostra uma das razões, deixa eu ver aqui, versículo 23, estando ele em Jerusalém, 2:23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, o que diz, amado? Vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome. Muitos que viram o sinal, da mesma forma que alguns, quando viram Cristo multiplicar o pão, foram até ele. Então, muitas daquelas pessoas que procuravam a Jesus, eles procuravam Jesus dos sinais. E muitas vezes, amado, a nossa relação de fé com Cristo, ela não está estabelecida dentro de uma relação de fé voltada para a salvação. Mas a nossa relação de crer está fundamentada em cima de alguma coisa que nós precisamos receber, ouvimos como sinal. Quando lá, no advento da multiplicação dos pães, e aqueles homens atravessam o mar e vão conversar com Jesus, Jesus os confronta com a motivação que estava onde? Dentro do coração deles. Jesus, como que diz assim, todo esse esforço que vocês fizeram, foi justamente porque vocês viram o milagre do pão. Todo o esforço está onde? Nos sinais. Então, muitas vezes, o nosso crer, a nossa fé, ela é estabelecida nos sinais. Então Nicodemos agora também estava presenciando tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias.
e era um homem detentor de conhecimento, depois nós vamos ver isso, de informações. Então, de alguma forma, aquilo mexe no interior dele, fazendo com que ele fique admirado e impressionado com aquilo que Jesus estava fazendo. E ele decide ir ao encontro de Jesus. Ele decide sair da sua posição, de fazer uma caminhada, de ir ao encontro de Cristo. Só que quando ele chega diante do Senhor, né, e ele fala aquilo que ele falou, e depois a gente vai ver isso aqui, Cristo tira o foco da conversa dele. É interessante aqui que a gente vai vendo nesse diálogo, é que muda o rumo de uma conversa. Nicodemos chega, né, com certo conhecimento de quem era a pessoa de Cristo ali, né, e ele começa a falar: sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer isso que tu faz, Cristo. Então a conversa dele vem e está relacionada ao fazer de Jesus. A conversa dele, a atenção dele. Então ele se motiva, ele vai intencionalmente ao encontro de Jesus em função do que? Do fazer dele. Mas quando ele fala aquilo, Jesus diz assim, ó, e é até interessante, e em isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Não pode ver o reino. Por que, amados? Por que Jesus não dá seguimento àquela conversa, né? De repente, se fosse eu, se fosse você, e se alguém viesse com essa constatação elogiosa, né, para o nosso lado, falando coisas que de alguma forma, né, até nos abasteceria o nosso ego. Pô, quando alguém chega para nós, né? Pô, tu prega, tu canta, tu ministra, tu é um homem de Deus, glória a Deus, amém. Todo mundo aqui tem um coração do Senhor. Mas quando alguém chega para você com elogio, aquilo de alguma maneira mexe contigo. Nem que seja para te dizer assim, ó, estou no caminho certo. Mesmo que daqui a pouco isso não mexa com o teu ego, mas você educadamente, pô, obrigado, valeu, continue falando contigo. Mas quando Nicodemos vem e fala com Jesus, Jesus poderia dizer: pô, é verdade o que tu está falando, rapaz, é isso aí mesmo, Deus está comigo, eu sou mestre mesmo, vim aqui para ensinar a palavra. Não, Jesus, ele tira o foco disso e coloca agora o foco aonde? Naquilo que era a essência do seu ministério aqui. E ele chega para Nicodemos e diz assim: olha, o que importa é que você o quê? Nasça de novo. Porque quem não nascer de novo não vai ver o reino. Então Jesus estava vendo diante dele um homem. E esse homem trazia em si, nós vamos ver aqui, alguns atributos, algumas qualidades, qualificações interessantíssimas, mas não o levavam à experiência da salvação. Havia necessidade de aliar a isso o processo do novo nascimento. Amém, amados? Dá para entender isso? Dá para compreender isso que eu estou falando? Então Jesus vem e diz assim: olha, eu quero te falar uma coisa que é muito mais importante daquilo que você está falando agora. Eu quero te dizer, importa que tu nasça de novo, porque só nascendo de novo tu vai ver o reino. Sabe o que importa para nós, amado? É nascer de novo, querido. É nascer de novo. Tem algumas coisas aqui, por exemplo, conhecimento intelectual, eu anotei aqui hoje, quando estava estudando um pouco sobre isso. Conhecimento intelectual dado por observação. Conhecimento teológico. Nós vimos isso na vida de Nicodemos. Ele tinha conhecimento. Ele era um cara observador. As frases de Nicodemos, amado, eram frases reveladoras no que se diz respeito a quem Cristo era. Ele tinha um conhecimento, ele via, digo, olha, para fazer o que ele faz, somente alguém que Deus esteja com ele. Então Nicodemos era um homem que ele possuía conhecimento, amados. Mas deixa eu dizer para ti, conhecimento não significa novo nascimento. Conhecimento só por conhecimento não traz em si a capacidade de nos salvar. Não traz, amados. Não traz. Por mais que eu seja um homem, eu vou dizer para vocês, eu estudei em seminários, eu fui por um tempo responsável pela reitoria de um seminário, e eu vi coisas e coisas dentro do seminário. Eu vi homens
conhecedores da palavra se desviando do evangelho, porque eles não haviam passado pelo processo de novo nascimento. A vida deles com Cristo estava mais estabelecida num processo de conhecer Cristo de uma forma intelectual. Eles não tinham uma experiência revelada de quem Cristo era na vida deles. Dá para a gente compreender isso? Novo nascimento. Eu digo, se Nicodemos estivesse aqui, amado, com certeza, nós pararíamos para conversar com ele. Nós pararíamos. Pô, Nicodemos, olha, como é que é isso? Mas Jesus diz assim, olha, te importa nascer de novo. Segunda coisa, quem Nicodemos era? O que ele era? Um príncipe. E quem mais? Fariseu. Então Nicodemos, ele pertencia, vou usar essa expressão, a uma casta da sociedade extremamente conhecedora dos princípios religiosos. Era um homem conservador, tradicional, com certeza, admirado, cumpridor dos rituais, cumpridor de suas obrigações, porque ele não era qualquer um, ele era príncipe, estava entre os principais. Então ele carregava em si uma religiosidade a toda prova. Então, com certeza, mas quando Nicodemos passava na rua, ele era observado por aquilo que ele significava para a sociedade, dentro de um contexto de religiosidade, dentro de um contexto religioso. Mas o que Jesus está dizendo aqui para ele? E o que Jesus diz para nós aqui, amado? Religiosidade, ser religioso, não traz em si o significado de salvação. O que nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento? Então a pergunta não é o que eu faço. Não, a pergunta não é se eu cumpro os rituais. A pergunta não é se eu faço as coisas que são prescritas para que eu me torne um homem exemplar dentro daquele contexto religioso que eu vivo. A pergunta não é se eu dizimo, se eu oferto. A pergunta não é se eu estou na portaria. A pergunta não é se eu estou em algum ministério da igreja. A pergunta que se faz é se eu passei por um processo de novo nascimento. Dá para entender isso, mano? Porque eu posso ser um cara conhecedor da palavra. Eu posso ser um cara que eu vivo a religiosidade. Eu posso ser um cara cumpridor dos requisitos que apontam para mim como um cara cumpridor. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, pô, aquele lá é cristão. Vai aí. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Sabe o que te importa? É nascer de novo. Segundo, aqui diz assim que ele era um dos principais. A gente traz isso para a posição de reconhecimento. Conhecimento, religiosidade e cargo. Posição de conhecimento. Status. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Todo mundo aqui já sabe, mas deixa eu lembrar. Posição de reconhecimento dentro da igreja, cargo de liderança, cargo disso, cargo daquilo, não significa processo de novo nascimento, não significa salvação. Ainda mais dentro de um contexto que a gente vive hoje, na igreja brasileira de uma forma geral, onde a expressão de chamar para perto está mais vinculada a um desejo de não perder do que necessariamente pelo reconhecimento de um testemunho de vida que o líder tem e leva. Então, se aquele cara lá é um bom dizimista, tem um bom dízimo, que para mim não tem essa história de bom dízimo. Dízimo é dízimo. R$1, R$10, R$30, não importa, R$1.000 é dízimo. Não, aquele dízimo lá é bom. O dízimo bom é aquele que é dado com o coração. Não adianta, amados. Se eu for um dos principais da igreja, se eu entrar ali na porta, o pessoal fala, pá, lá vem o irmão tal. Levantar a mão, cumprimentar, procurar, pô, aquele irmão se ele não passar por um processo de novo nascimento,
não vai adiantar. Ele tinha prosperidade, ele tinha informações sobre Jesus, mas ele precisava o quê? O que ele precisava? O que Jesus disse para ele? Querido, tu precisa nascer de novo. Tu precisa nascer de novo. Tu precisa passar por um processo de conversão. Era isso que interessava a Jesus. Não era aquilo que ele poderia significar de ganho. Porque hoje o evangelho é esse, é um evangelho que não prega o novo nascimento com medo de perder. Então tu não olha mais para a cara do querido e diz assim, querido, tu precisa te converter. Sabe por quê? Porque se tu falar isso, ele pode mudar de igreja. E o que nós precisamos é de um novo nascimento, processo de santidade, 3 estágios. Primeiro, quando eu me converto. No momento que eu me converto, o primeiro estágio do processo de santidade da minha vida, eu me torno separado. Segundo processo, diário, é quando o pecado bate na minha porta e me assedia, eu digo não para ele. Eu entro num processo sistemático, gradativo, de cada dia dizer não para o pecado, e isso vai me tornando cada vez mais separado para o Senhor. Terceiro processo, finalizando tudo, no que se diz respeito a isso, é quando Cristo me chamar para estar com Ele. Acabou a história. Amém, amados? Processo de santificação. Então eu preciso passar por isso na minha vida. Não adianta eu chegar, querer dar carteiraço. Não, o que vai confirmar a minha salvação é a minha vida transformada. Amém, amado? Nós falamos de uma natureza pecaminosa. Nós falamos de deixar essa natureza para trás. Então, quando Nicodemos vem até Jesus, e ele diz assim, versículo 3. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Perguntou a Nicodemos. Nicodemos era um homem o quê? Muito conhecedor. Vamos dizer, é um teólogo, era um cara próximo, era um cara que tinha um monte de informação, mas era um cara que não tinha o quê? O novo nascimento. Logo, por não ter o novo nascimento, tudo aquilo que Jesus fala se torna o quê? Estranho. Sabe quem é que discerne as coisas espirituais, amado? O homem espiritual. Amém? Sabe quem é que é o homem espiritual? Aquele que passa por um processo de novo nascimento. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que te importa a nascer de novo, o que Nicodemos pensa? Estou ralado, me dei mal. Como é que eu, porventura, vou conseguir voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então Jesus está falando aqui, numa dimensão espiritual, ele está falando de algo que é eterno. E no entendimento, né, que foi decodificado por Nicodemos, ele traz uma esfera humana. Ele olha para as suas impossibilidades, ele diz, Deus, estou lascado, acabou para mim. E é assim que acontece conosco, amado. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o espiritual, porque ainda nós estamos vivendo dentro de uma dimensão terrena. Nós estamos ainda desabilitados, desconectados. Então aquilo que é espiritual, nós entendemos na esfera humana, e nós respondemos segundo essa esfera. Aí as coisas para nós se tornam o quê? Impraticáveis, impossibilitadas, porque a compreensão que eu estou tendo é segundo aquilo que eu tenho de conhecimento. E as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Amém, amado? É por isso, querido, que muitas vezes você vai investir em alguém que ninguém investiria. Sabe por quê? Porque você o discerniu espiritualmente. Você vai se dedicar àquela vida, você vai se dedicar àquele mistério ali, vai se dedicar àquela missão, porque você recebeu de Deus. E aquilo de uma forma espiritual vai ser compreendida. Pode ser que até mesmo a tua esposa não compreenda espiritualmente aquilo que você está compreendendo. E não a culpe por isso. Ou o esposo, e não o culpe por isso. Mas Nicodemos aqui diz, como é que eu vou nascer de novo essa história? Amados, um dos grandes ganhos que nós temos no que se diz respeito à vida com Deus é quando nós começamos a discernir as coisas de conformidade com aquilo que é espiritual. Amém? Olha o que ele diz aqui, vamos entender aqui. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, não estou falando disso, eu estou falando
Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, amado? Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção: ver e entrar. Ver traz, parece que um significado de distância, né? Eu posso ver e estar longe. Mas mais do que ver o reino, amado, mais do que ter a noção do que é o reino, mais do que ter a percepção, a clarividência, mais do que ter essa revelação do reino. Porque no momento que a gente nasce, né, novamente, no momento que a gente passa pelo processo do novo nascimento, coisas vão se descortinando diante de nós. Não é verdade, amado? A gente sempre pensa, como é que eu não vi esse negócio antes? Quem é que não falou isso quando se converteu? Gente, eu falei. Como é que não... cabecinha dura. Estava tão latente, eu não vi. Então a gente começa um processo de revelação, onde as coisas são descortinadas diante de nós. Mas mais do que as coisas serem descortinadas, nós precisamos entrar. Amém? Porque ver e entrar são diferentes. Ver está ligado ao fato, mano, de uma transformação, de uma mudança, aonde eu começo a me tornar parte de, vivendo de uma forma intensa o reino. O que ele fala lá? Olha só. Você tem que ir na quê? Da água e do Espírito. O que é o nascer da água? Por que os homens iam até João Batista? Por quê? Por que os homens iam até João Batista? O que era o batizar nas águas? Me ajudem. O que significava isso? O batizar. O que significa para nós? Ser batizado nas águas? Nascer das águas? Mas há duas verdades que a gente precisa aqui. Primeiro, é o reconhecimento de quem eu era. Quando eu aceitei me batizar, eu entendi o quão pecador eu era. E quanto eu precisava dessa profissão de forma visível aos homens e ao mundo espiritual. E dizer uma atitude que eu estou morrendo para esta vida e estou nascendo para uma vida nova. Então nós passamos pelo batismo. Agora, é interessante que se a gente for ver no versículo 8, o que diz? O que é nascido da carne, no 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha o que ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido aonde? Do Espírito. Então ele está dizendo, para ver e entrar, você precisa passar pelo processo das águas, mas você também precisa pelo processo do Espírito. Nascer de novo. E nascer do Espírito, amado, é ser controlado, direcionado, entregue, literalmente, totalmente nas mãos do Senhor. É nós perdermos o controle de quem nós somos e nos deixarmos levar por aquilo que Deus quer e é. Dá para compreender isso, amado? Então ele olha para o Nicodemos e diz: Nicodemos, eu quero te dar um conselho aqui, querido. Tu precisa passar por uma experiência nova na tua vida. Nasce nas águas, te entrega para o Espírito. Deixa para trás. Deixa para trás certas coisas. E começa agora a viver coisas novas que eu tenho para ti. Mas o que nós precisamos dentro da igreja, se não isso? O que eu e você precisamos, se não nascermos de novo? Nos convertermos como que quase diariamente dos nossos processos. Muitas vezes ainda não estão totalmente convertidos àquilo que é do Espírito. Eu já passei pelo processo das águas, mas ainda eu continuo lutando com coisas dentro de mim. E não me deixem levar, mano, por aquilo que é de Deus. Lá no Salmo 51:5, peço a você
que abra. Vou ler alguns textos de forma bem objetiva para você, com você. Salmo 51:5. Se alguém ler, se alguém abrir, já pode. Que eu estou lutando contra o vento, e não é o vento do Espírito. 51:5. Diz assim: eu nasci em pecado, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quem era esse, amado? Quem era esse, amado? Eu e você. Ah, Davi, eu e você. Porque essa era a nossa realidade. Nós nascemos dessa forma. Por que existe a necessidade do novo nascimento? Para que coisas que estão ligadas ao velho homem sejam sepultadas, sejam trancafiadas, sejam deixadas para trás. O que João fala lá no início? Ele fala da criatura e do filho. Quem são os filhos? Quem são as criaturas? Eu preciso compreender isso. Ah, porque todo mundo é filho? Não, nem todos têm a paternidade, porque ainda não passaram pelo quê? Todos quanto receberam, deu a eles a autoridade de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Que não nasceram segundo a vontade do homem, que não nasceram segundo carne, que não nasceram segundo quem? Sangue, nasceram segundo aquilo que é do Senhor. Então, amados, nós temos que parar de vez com essa questão de dizer todo mundo é filho, todo mundo é criatura, mas entre as criaturas tem aqueles que passam pelo processo de entrega. E esse processo de entrega me traz a condição de me tornar filho. Então eu fui gerado segundo uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa trouxe coisas sobre a minha vida. Nós não vamos ler aqui, a gente continua no outro dia. Mas, lá em Efésios fala que por natureza eu fui feito filho da ira. Lá no livro de João fala que por natureza nós amamos mais as trevas do que a luz. É a natureza humana, querido. O homem, ele ama mais as trevas do que a luz, querido. A natureza intrínseca do homem, ele nos leva a caminhos de trevas. Leva. Daqui a pouco você diz, pastor, mas eu estou tranquilo na minha... Amado, mesmo dentro da tua casa, pode ser que algumas ações e reações suas estejam sujeitas às trevas. Nós vamos pregar aqui, amado, muito sobre família, Senhor. E uma das áreas que nós vamos entrar é na área da sexualidade. E é nesta área, muitas vezes, que as trevas também estão incutidas. Nos relacionamentos, nos comportamentos, nas reações, por natureza. É por isso que eu tenho que nascer de novo, sabe? Dinamitar essa natureza humana que me faz amar as coisas das trevas. Ninguém diz aqui, eu amo as coisas das trevas. Ninguém fala isso. Mas as coisas que mais dão prazer, muitas vezes, ao homem, é o que está ligado às trevas. Por natureza, lá em Efésios diz também que nós possuímos um coração endurecido. Por natureza, nós possuímos um coração endurecido. A Bíblia fala sobre isso. Por natureza, como aquele cara tem um coração duro? É natureza do homem. Uns mais, outros menos. Como é difícil, ele é duro, ele não escuta, ele não se inclina, ele não se volta, ele não se quebra, ele não se humilha, ele não chora. Falando o homem de uma maneira geral, não. Porque o homem é assim. É a natureza humana, mano. Longe de Deus, alheio às promessas, separado do Senhor. Por natureza, mano. Por natureza, nós nos submetemos à lei do pecado e da morte. Então, se for ver, tem outros textos mais que apontam a consequência da nossa natureza. Por isso eu preciso o quê? Nascer de novo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, lá em 2 Pedro, abre lá, esse eu quero. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2.
2 Pedro 1, desculpa, 2 Pedro 1, versículo 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que me chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos tornei participantes da natureza, o que diz aí, amado? Natureza o quê? Divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, se por um lado, existe uma inclinação por natureza, que nos leva ao caminho do pecado, e a gente vai ver isso outro dia, está lá em Romanos, é uma inclinação. Por outro lado, existe um conhecimento pleno de Deus, que me torna diferente do que eu sou. Olha o que ele diz bem no final, pelos quais nos tem sido doado nas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Amados, olha só, o que o novo nascimento, as promessas da palavra de Deus efetuam como transformação na minha vida. Há um convite da parte de Deus para que eu me torne participante de algo que eu não tinha condições de participar. Ele me chama para mim me tornar participante de algo que eu não tinha direito. Agora eu posso, pelas promessas, ter em mim uma natureza diferente dessa na qual eu fui gerada, mas para que eu possa obter essa natureza, eu preciso passar pelo processo do novo nascimento. E esta natureza divina, diz a palavra de Deus, que ela vai me livrar da corrupção, das paixões que há onde? No mundo. Amém, igreja? Ei, amém, igreja? Eu entendo isso, queridos. Gente, nós precisamos compreender. Tem um livro, se alguém puder, um dia eu falo sobre esse livro aqui, mas se alguém puder, é O Discípulo, de Juan Ortiz. Ele fala o processo da nova vida lá, amado. Não tem, amado. No reino de Deus não existe pessoas naturalizadas. Não tem esse processo de obter naturalização do reino. Não existe. Eu vou entrar com um pedido, sei lá, se é no consulado ou na embaixada. Se eu estiver equivocado, me corrijam. Eu vou entrar com um pedido de naturalização. Eu quero ser agora um cidadão do reino. Mas eu não quero passar por um processo de morte. Eu quero me naturalizar. Não tem como isso acontecer. Para mim me tornar cidadão desse reino, o que eu preciso? Morrer e nascer. Morrer e nascer. Então tem muita gente dentro da igreja que passou não por um processo de morte, mas por um processo de naturalização. Por quê? Porque eles ainda continuam ligados a um passado. Isso ainda mexe com eles. Amém, amados? O que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 diz? Abre lá, a gente está terminando aqui. Abre lá, Colossenses 3, 1 e 2. Olha o que diz aqui. 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que diz aí? Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, irmão? Qual é o centro gravitacional da nossa vida? Olha o que diz aqui, querido. Se eu ressuscitei em Cristo, isso significa que houve o quê? Morte. Se eu morri e ressuscitei com Cristo, o que eu preciso? Para onde é que isso vai apontar? Para cima. A prioridade é reino. A prioridade é céu. A prioridade são as coisas do alto. A prioridade é buscar, é pensar as coisas que são do alto.
Paulo diz, tudo faço em prol do Evangelho. Ele pensava nas coisas do alto. Nós não pensamos somente as coisas da terra. A grande questão é se passamos ou precisamos passar pelo novo nascimento. De uma entrega total, de uma morte. Eu digo que o lugar que deveria ter menos vida é entre os crentes. Entenda o que eu vou falar. Vida no significado de direito. Como nós achamos que temos direitos. Como tudo nos afeta. Como tudo nos incomoda. Como tudo nos toca. Se eu morrer, eu estou morto, mano. Se eu morrer, eu tenho a compreensão do reino. Se eu estou na igreja, mano, as minhas reações têm que ser concernente ao alto. As minhas prioridades têm que ser o alto. A minha entrega tem que ser pelo alto. Não importa, mano. Hoje nós tínhamos umas reuniões de pastores aqui e estava falando com um dos pastores dizendo para eles, que eu aprendi algumas coisas na minha vida que me protegeram. Enquanto eu fui muito vivo, muito cheio de direitos, eu vivi estressado. Na hora que eu entendi que a minha vida tinha que estar guardada no Senhor, glória a Deus. Pastor, estão falando de ti. Não estão falando de mim. Estão falando do alto. Pastor, não vai fazer nada. Eu não. O que eu vou fazer? Vai adiantar alguma coisa? Adianta alguma coisa, mano? Não adianta. Sair da minha casa e ir lá discutir, falar, não adianta nada. Eu já morri com Cristo. Eu morri, querido. Mas tem uma banana. Pensa o que quiser pensar. Mas no momento que eu me entreguei a Cristo, eu me entreguei a Cristo. No momento que você entregou a Cristo, entregou a Cristo. A justiça é de quem? É minha? A justiça é dele. A Bíblia diz que ele se fez justiça nossa. Amém, amado? Então eu vou entregar a ele. No momento que eu morri, eu coloquei tudo nas mãos dele. É contigo, Senhor. A minha família é tua, a minha casa é tua, a minha esposa é tua, a minha filha é tua. Vou orar, vou buscar, vou batalhar, mas vou entender que eu estou nele, porque eu morri. O cara pisou no teu calo. Cara, morto não tem calo, mano. E se tiver, não dói. Tem crente que diz, porque o meu gênio é forte. Gente, crente não tem gênio. E se tiver, está amarrado. Porque eu desci da cruz. Crente não desce da cruz, mano. Porque pode ser que não dê tempo para subir de volta. Mas eu não levo desaforo para casa. Crente não leva desaforo para casa, amém, amado? Crente entrega desaforo nas mãos de Jesus. Crente. Sabe quem é que cuida da noiva? O noivo. Amém? Deus. É Ele que cuida de ti. Amém? Vamos ficar em pé, mas vamos orar. Esse é um processo que eu quero passar diariamente. Novo nascimento. Conversão. 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 Me entregar. Abrir mão dos meus direitos. Abrir. Não tem direito de nada. Eu tenho direito de viver com Cristo. Sabe? Comportamento de cristão. Comportamento de novo convertido. Comportamento de quem nasceu de novo. Aponta para o céu. Não tenha, mano. Eu não vou chegar no céu e vou dizer, opa, cadê o lugar dos pastores? E aí, ali o canto dos pastores. Não tem no céu esse lugar. Lá vai ter só um pastor. Não tem eu chegar no céu com uma lista dizendo, Senhor, está aqui a minha fidelidade contigo lá na terra. Tem todos, nesse mês eu falei no dízimo aqui porque eu tinha um problema, tinha um ponto de renda. Isso aqui não vai me dar salvação.
Não tem eu chegar com uma lista no céu dizendo: Senhor, está aqui, ó, mandei 1585 demônios para o abismo. Expulsei uns capirotos lá na terra, Senhor. Não tem, amado. Não tem eu chegar lá e com um cronograma de assiduidade na igreja. Senhor, não faltei nenhum culto. Sou fera, assim. Fui lá capengando, fui lá, estava até com uns negócios lá, mas eu fui. Estava lá. Não tem isso, amado. Dei aula no seminário, li a Bíblia 380 vezes, mas leu, e aí? Eu preciso passar pelo novo nascimento. Todas essas coisas que eu falei são importantes. Seja fiel naquilo que a palavra diz, mas passe, busque a Deus, ore e te pergunte: Deus, eu passei por esse novo nascimento? Porque é isso. Porque Ele vai dizer assim: filhos. Ele não vai dizer pastores, obreiros, presbíteros, levitas, pessoal da dança. Não, Ele vai dizer: filhos. Ei, o assobio por minha conta, viu? Não sei se vai ter assobio no céu. Entra aí, entra aqui, que esse reino eu preparei para vocês. Esse reino é de vocês. Aí tu vai entrar saltitando, sabe? Aí vai lá pro lado daquele irmãozinho que se converteu na finaleira da vida. Faltava 10 minutos para morrer, ele se converteu e nasceu de novo. Que maravilha, nasci de novo. Amém, amado? Vou te pedir para você fechar os teus olhos um minutinho só. Um minuto. E eu quero que você faça uma oração entre você e Deus. E diga a Deus: Deus, como é que está esse processo de conversão na minha vida? Como é que está essa história, Senhor, na minha vida? Tem áreas que eu preciso me converter, Senhor. Me aponta, Senhor. Tem áreas que eu preciso entregar a Ti, Senhor, entender o que é viver no Espírito, o que é viver no controle, Senhor. Viver debaixo do Teu controle, Senhor. Deus, eu tenho reações que são minhas, Pai. E eu reconheço, Senhor, que essas reações que são minhas, elas não produzem um fruto legal. Mas não é nem que eu queira fazer, mas às vezes eu estou reagindo dessa maneira. Estou, Senhor. Às vezes estou incrédulo, estou duvidando, estou questionando. Estou brigando com a esposa, estou brigando com o esposo. Estou reagindo, Deus, da forma que não é para reagir. Mas eu quero, Deus, me submeter ao comando do Teu reino, Deus. Eu quero ver, eu quero entrar. Pai, nós estamos aqui essa noite, Deus, como igreja. Pai, nós reconhecemos, Pai, que precisamos de Ti cada dia na nossa vida. Nos segura, Pai. Nos segura, Deus. Segura os nossos lábios. Segura os nossos lábios, Senhor. Segura as nossas reações. Quebra, Deus. Quebra em nós os nossos direitos. Me ajuda, Deus, a entender o meu irmão. E me ajuda a ser entendido pelo meu irmão. Me ajuda a amar, Deus, de uma maneira incondicional. Me ajuda, Deus. Eu quero ser, Senhor, muito, Deus, mas muito parecido contigo. Sabe, Cristo, nós queremos ser muito parecido contigo. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que essa natureza divina perfume as nossas vidas e perfume a vida de pessoas que estão em torno de nós, Pai. Numa entrega de oração, de jejum, de leitura da palavra, Deus. Pai, estamos aqui essa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado por tudo, Jesus.